Eu queria falar com vocês hoje sobre dois assuntos, um do ponto de vista mais doméstico e um relacionado mais diretamente à política externa dos Estados Unidos, relacionado ao Brasil. Começando pela parte doméstica, todo mundo aí deve ter visto que o Trump decidiu posicionar, né, ou seja, alocar a Guarda Nacional na capital federal. O Trump já tinha feito isso com as demonstrações anti-prisão de imigrantes em Los Angeles, as tropas ficaram lá um bom tempo, e o Trump agora decidiu fazer isso na cidade de Washington. Washington não é um estado, é uma capital federalizada, portanto é subordinada ao governo federal e não tem um governador, então não precisaria de fato ter essa chancela ou essa solicitação do governador, que é um pouco praxe, né, de como se usa essa questão de colocar as tropas da Guarda Nacional em uma cidade, um estado. Poderia ter sido melhor negociada com a prefeita. No início, ela ficou chocada, denunciou e agora está tentando achar uma maneira, né, já que parece que é fato consumado, as tropas já estão lá administrando a segurança, né, segurança pública na cidade de Washington, então ela está tentando trabalhar, porque ela também tem uma força municipal de polícia, que é a polícia da cidade de Washington. O Trump fez isso com base no argumento de que a violência na cidade de Washington estaria aumentando, o que não é verdade, né? Na verdade, caiu do ano passado para esse ano cerca de 25%, e nos últimos 4 anos vem baixando. Não quer dizer que a cidade de Washington não tenha graus altos de violência urbana ou de criminalidade, mas essa justificativa de que estaria fora de controle não é correta em relação aos fatos, né? Assim como em outras situações, o Trump tende a criar os seus próprios fatos, né? Fatos alternativos, vemos isso novamente. Ou seja, há um padrão aí, já em 6, 7 meses de governo, o Trump já acionou a Guarda Nacional, né, em 2 lugares do país, nas 2 costas, em Los Angeles e em Washington. E há uma preocupação crescente se isso pode se tornar mais ou menos o novo normal. Há pessoas que, inclusive, pensam que isso pode criar uma normalidade, né? Um costume de ter essas tropas federais nas ruas e que ele possa, portanto, fazer isso de maneira mais recorrente e se torne uma coisa que a opinião pública veja como normal e não questione. Portanto, há algo que se preocupar e prestar atenção no que está acontecendo. Em relação à política externa, eu acho que a grande novidade, além da questão tarifária, que temos envolvido mais diretamente nas últimas semanas em relação ao Brasil e outros países do mundo, claro, mas o Brasil sendo os mais atingidos, ou pelo menos com uma tarifa das mais altas do mundo, essa semana, o Departamento de Estado publicou um documento, uma análise sobre a situação de direitos humanos no mundo. É um documento que é feito anualmente pelo Departamento de Estado e que denuncia, né, uma deterioração da situação de direitos humanos e de liberdade de expressão no Brasil. É muito preocupante por 2 razões. Primeiro, porque, parecido com outro tema, né, é uma avaliação política, politizada, tendenciosa, né, enviesada, porque sabemos que isso não é o caso, não há uma deterioração da situação de liberdade de expressão no Brasil ou uma crise inusitada ou maior em relação ao ataque aos direitos humanos dos cidadãos brasileiros, mas isso é uma justificativa que foi feita muito centrada novamente nesse elemento, nesse fator interveniente da relação, negativamente interveniente da relação dos Estados Unidos e Brasil hoje, que é a defesa, né, da família Bolsonaro ou dos associados à família Bolsonaro, especialmente quem esteve envolvido na tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. Por que isso é preocupante? Além do fato de ser não baseada na realidade. É preocupante porque também normaliza essa visão deturpada, não correta, de que haveria uma crescente violação de direitos humanos no Brasil. É preocupante porque tenderá a criar uma imagem negativa em relação ao Brasil frente a congressistas, na mídia, na imprensa, na opinião pública norte-americana. Países onde, de fato, há uma deterioração, uma crise em relação à proteção de direitos humanos não foram tão assinaladas nesse relatório do Departamento de Estado. E aqui, do ponto de vista doméstico, também é um governo que cada vez mais abertamente assume poderes mais centralizados ou até mais autoritários, no sentido de tomar decisões sem, de fato, uma consulta, sem, de fato, uma base, né, nos fatos, nas necessidades da população. Então, são 2 elementos que expressam já sabemos, esse viés de politização, esse viés ideológico, esse viés autoritário do governo, da administração Trump, do governo Trump, tanto do ponto de vista doméstico como internacional, e, portanto, algo que nos preocupa a todos, seja, no meu caso aqui, né, vivendo nos Estados Unidos, mas deveria nos preocupar a todos em relação ao papel e a influência, né, o peso que os Estados Unidos têm no mundo, e mais especificamente essa ideia de países estão bem ou não estão bem de acordo com o olhar dos Estados Unidos, de acordo com a sua própria visão do que deveria ser a situação, a democracia de cada país, e criando uma espécie de uma narrativa que poderia, né, temos que prestar muita atenção nisso, poderia justificar outras sanções, outras represálias, outras decisões em relação a como punir o governo do Brasil hoje em dia
para estar mais atuando mais próximo e alinhado aos interesses, a visão de mundo, a visão política, a visão ideológica do governo dos Estados Unidos. É algo que precisamos continuar a monitorar e conversar aqui com todos aqui nas próximas semanas e meses. Um grande abraço.